Bom, peraí, vamos primeiro, né, acertar aqui a parte de tecnologia. Então a gente vai, não é exatamente uma palestra, né, mas um estudo que a gente vai fazer sobre isso. É um assunto que gera muita pergunta, muita dúvida mesmo. O impacto do pensamento na saúde. Então, toda vez que você vai estudar as consequências de alguma coisa, né, causas e consequências, você não estuda a consequência, você estuda a causa. Né? Você estuda a causa. Então, o que nós vamos fazer aqui é estudar o pensamento até um ponto tal que a gente logo conclui-se que existe um impacto dessa forma, assim, 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 na saúde. Então a gente precisa se concentrar aqui um pouquinho em estudar um pouco do pensamento, né, pelo menos dentro das condições que a gente consiga entender o mínimo, né? Até hoje existem duas vertentes sobre a origem do pensamento. Então tem gente que acha que o pensamento é gerado no cérebro, né? A ciência abraça essa linha e muitas outras pessoas. E tem gente que acha que o pensamento é gerado na mente. E já começa a confusão, porque mente não é um negócio definido preto no branco. Se você pedir para alguém defina a mente, já complicou dali por si só. Então olha como já é difícil você sair disso daqui. Mas a gente consegue, independente do que se acha aí, questionamentos vão aparecer. Então, por exemplo, se você acredita que o pensamento é gerado no cérebro, a primeira pergunta é aonde no cérebro? Porque a gente conhece hoje muito bem, a neurociência conhece muito bem o cérebro, né? É aqui atrás, é do lado esquerdo, do lado direito, é na frente, é em cima. Me diz aonde que é, né? Para quem acredita nessa ideia aqui. E aí tem outras duas perguntas, né? De que ele é composto, né? Porque se é uma coisa material, de que ele é composto? São células, são moléculas, o que é, né? E, finalmente, qual a velocidade de propagação? Porque o pensamento se propaga, isso é sabido, até pela ciência. Mas, para quem está do outro lado, acreditando que a origem não é no cérebro, é na mente, aparecem também as mesmas perguntas, mais ou menos. Como que é formado isso na mente? Né? E a mesma coisa, do que é composto e como é que é feita essa propagação. Bom, e a gente olha os dois lados e fala que não sei. Como é que a gente começa a discutir? Como é que a gente começa a conversar? A gente começa com uma pergunta, para tentar eliminar um dos dois. Se eu conseguir eliminar um dos dois, 50% já foi, né? Então, a gente faz a seguinte pergunta: o que vocês acham? Desencarnados pensam? Com certeza. Sim. Baseado em que vocês estão falando que eles pensam? Eu vou ser chato o tempo inteiro. Tá, tudo bem. Você que vai fazer a pergunta, né? Eu que vou fazer as perguntas. Ai, Baseado em quê? Tomam decisões. Os desencarnados? Sim. Baseado em quê? Na evolução deles. Se comunicam conosco. Tá chegando lá, pode falar. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta anterior a essa. A gente está definindo o cérebro como sendo material e o mente... Sendo não o cérebro, não o cérebro. Não material. Ou pode ser A definição de mente é muito nebulosa, como eu falei. Então é não o cérebro. Entendi. Tá. Não essa massa. Não a massa cinzenta que está dentro do crânio. Uhum. Entende como já é difícil só daí? Porque mente é um negócio definido. A ciência acredita em mente. Mas de um jeito que talvez não seja integral, então é complicado. Vamos lá, baseado em que vocês estão falando para mim que os desencarnados pensam? Eu acho que porque ele continua sendo um espírito, o espírito pensa, não? Se você acha. Eles se comunicam, eles precisam pensar para comunicar. É nessa linha. Pela Olha só. resposta inteligente. Mas aonde você vê essa resposta? Na consciência. Quando Na comunicação. Você está na linha certa. Não, então, quando Kardec... aí foi, inclusive, que nasce o espiritismo. Quando Kardec olha para a mesa e fala, uma mesa... Não, Além de uma resposta inteligente. inteligente. Então Isso. tem alguém que pensa por trás. Isso, então baseado em quê? Baseado nos fenômenos físicos e de mediunidade que a gente vê por aí. Tá certo? Ninguém discorda disso. Sim. Não. Tá, então faz sentido, desencarnados pensam. Sim. Se desencarnados pensam, o lado de cá não faz sentido. Não. Perfeitamente. Então a gente pode tirar o lado de cá. É. Então livramos 50% do problema. Né? Com uma pergunta, mas realmente. Né? Então,
Se os desencarnados pensam, e não tem sentido pensar, achar que o pensamento é formado no cérebro, obviamente os pensamentos são gerados fora do corpo físico. Você pode chamar do que você quiser, mente, espírito, corpo espiritual, nós vamos chegar lá, mas não é no corpo físico. O corpo físico vai reagir aos pensamentos, a gente vai ver isso aqui agora. Então o nosso ponto de partida é isso, o pensamento, né, que vai ter um impacto na saúde, vem de fora do corpo físico. Bom, o que nos diz o Espiritismo sobre essa ideia? Então a gente vai pegar passagens em 3 livros que são bem explícitas sobre isso. Então Emmanuel, no roteiro, ele diz isso aqui, ó. Ele está definindo o pensamento para a gente. Então são forças, imagens e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Essa resposta está totalmente fora do cérebro. Não tem nada a ver com o cérebro. Mas olha só, visíveis e tangíveis. Ou seja, aquilo que eu penso, eu estou apresentando para o mundo espiritual. Eu estou exibindo, o nosso pensamento é constantemente exibido para o mundo espiritual. Então eles sabem o que a gente está pensando. Não adianta eu falar uma coisa e estar pensando outra, porque eles não vão na lábia, eles vão aqui, né? Tá? E ele continua, né, dando essa definição aí. Então olha só, ele já começou a definir algo que já é também fora da matéria convencional, que é uma força. Uma força. Então você já não estamos falando ali de moléculas, de células, de nada disso, de átomos, né? E ele continua um pouquinho, mas no mesmo parágrafo ele fala assim, que os pensamentos deslocam em torno de nós forças sutis. Força de novo. E o que é força sutil? É aquela que a gente não consegue detectar com os nossos 5 sentidos. Então os pensamentos deslocam em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas. Então o que acontece? Que o pensamento, ele constrói uma imagem. Por isso que eu apresento o meu pensamento no mundo espiritual. E por isso que eu não consigo esconder. Porque quando eu penso, na verdade, eu gerei uma imagem. Essa imagem é chamada forma-pensamento. Então, se eu pensar, eu gerei uma forma-pensamento. É como se eu fizesse um desenhozinho no papel e apresentasse para o mundo espiritual. Estou pensando nisso daqui. Ó. Todos que estão no mundo espiritual estão vendo e sabendo o que eu estou pensando. Então, aqui já está bem claro que o cérebro já ficou para trás aí faz muito tempo. Né? A parte mecânica do corpo já ficou para trás há muito tempo. Isso no livro Roteiro. No livro Pensamento Espírita, Pensamento e Vida, ele vai dizer o seguinte: o pensamento é uma força eletromagnética, como aqui, né? Criativa. Ou seja, ele cria alguma coisa. O pensamento gera alguma coisa. E o que ele gera é a forma pensamento. Tá? E no mesmo livro ele fala, o pensamento se propaga por intermédio de ondas sutis. E por que a gente não consegue captar o pensamento passando? Porque são ondas sutis, estão fora do plano material. Por exemplo, onda de televisão, rádio. Tem onda de rádio aqui agora, aqui dentro? Nessa sala? Sim. Como é que você sabe? Liga o rádio. Oi? Liga o rádio. Isso, liga ao rádio. Porque nós temos um aparelho que detecta essas ondas. Mas nós não temos um aparelho que detecta pensamento. Então não tem um aparelhinho para ligar e sair por aí, aqui tem pensamento, aqui tem, eu não sei. A gente não tem essa... Nós como encarnados não temos isso, porque nós estamos ainda vivendo no plano material. A ciência ainda está no plano material aqui. Então a gente não consegue detectar essa transmissão do pensamento, mas ele existe. Como, por exemplo, se eu tentar olhar as ondas de televisão passando aqui, eu não vou ver. Mas eu tenho certeza que elas estão passando porque elas chegam no aparelho. Tá indo complicado o negócio? Não. Não. E tem o terceiro livro aqui que eu peguei um trecho, que é Ação e Reação, onde o André Luiz diz o seguinte, que o pensamento é força viva, força de novo, viva e atuante, ou seja, não é algo passivo, né? É algo que cria, né? É força atuante cuja velocidade supera a velocidade da luz. Aqui está a resposta de por que a gente não consegue detectar. Porque o pensamento é taquiônico. Taquiônico significa que tem velocidade acima da velocidade da luz. Nós não temos nenhum equipamento para detectar velocidades taquiônicas.
Não existe. Por isso que a gente não detecta. Tá? Então, por isso que muitos acreditam que não é gerado no cérebro, porque tudo isso aqui está sendo dito com uma clareza muito grande, né, pelos espíritos. Né? Então, a nossa versão espírita é que realmente não é gerado no cérebro. Né? O pensamento vai se propagar e alguma coisa vai acontecer depois no cérebro, a gente vai passar por isso ainda. Mas ele definitivamente não é gerado no cérebro. Então, ele é gerado num dos corpos espirituais. Ele não é gerado no corpo físico. Né? Os corpos espirituais é o que a gente chama de perispírito. Né? Então, eu representei aqui com 3 bonequinhos. O espírito não é um bonequinho, porque ele não é físico, ele não tem formato. Mas eu só representei assim para ficar mais fácil visualmente o que vem pela frente. Tá? Então, nós somos um espírito, né, que temos um perispírito e um corpo físico. Quando a gente vai estudar pensamento, a gente tem que pegar esse perispírito aqui e quebrar ele em 3 partes, que é o que o André Luiz faz para ficar mais fácil. A gente já falou isso aqui algumas vezes, então não vou perder muito tempo aqui, não vou investir muito tempo, a gente vai passar rápido. Mas só que isso daqui está tudo integrado, né? Nós somos 5 pessoazinhas andando junto de passinho certinho uma com a outra, né? O espírito é onde está o nosso repositório de virtudes e vícios. É isso que eu uso para fazer alguma coisa, para reagir a situações, para criar alguma coisa. Eu uso meu repositório de virtudes e vícios para reagir a situações. Em uma certa situação, uma pessoa pode reagir extremamente mal, trazendo os vícios e agressividade e tal, e a outra extremamente bem, trazendo fraternidade, amor, caridade, etc, etc. Tá? Bom, tudo que é gerado por esse espírito, né, tudo que o nosso espírito quer fazer, todos os sentimentos que ele vai colocar para fora, vão passar por essa linha de produção aqui, nessa ordem. Então, por exemplo, você está, sei lá, com raiva de alguém. Então, isso vem do espírito. Você está usando vícios para reagir a uma certa situação. Aí isso vai para o próximo da linha de produção, que é o corpo mental. O corpo mental só faz uma coisa, gerar forma de pensamento. Então, você pensou que está com raiva de alguém, né? Você gerou a forma de pensamento e apresentou para o mundo espiritual. Estou com raiva do fulano. Todo mundo viu lá no mundo espiritual. Depois que isso acontece, é passado para o próximo corpo sutil, que é o corpo espiritual. Ali é onde é debitado as nossas ações como créditos e débitos. Então, por exemplo, se a minha ação é estou com raiva de alguém, isso aqui vai entrar como débito. Se a minha ação é vou fazer uma caridade, isso vai entrar como crédito. E isso começa quando? No simples e ignorante. Você soma tudo, desde o dia do simples e ignorante até esse momento, nós temos ou um débito ou um crédito, na contabilidade geral. Nós, obviamente, temos débitos, porque senão a gente não estava no planeta Terra. Né? Podemos estar pagando, talvez, os últimos débitos, mas ainda estamos em débito. Né? Talvez a gente esteja, muitos de nós estejam no ponto do equilíbrio ali e tal, mas, essencialmente, a humanidade aqui no planeta está cheia de muito mais débito que crédito. Bom, então o corpo espiritual computa isso, faz a computação disso e manda para o próximo, que é o duplo etérico, onde estão os centros vitais dos chakras, né? Onde estão as bases dos centros vitais, que são os chakras. Que se você passa energia negativa ali, desequilibra tudo. Se você passa energia positiva, equilibra tudo. Não é muito propósito a gente ficar falando isso hoje, vai sair fora. Tá? E aí, finalmente, isso chega lá no cérebro, onde a gente tem, né, os nossos sistemas, os nossos órgãos, etc, etc. Então, tudo que o espírito vai, toda ação ou reação que seja, vai terminar no corpo físico, mas tem esse trajeto. Tudo tem esse trajeto. Bom, aí eu pergunto para você, se você vai ao Rio de Janeiro, você pega o avião, quanto tempo leva isso aí, para você chegar lá? 9 horas. 9 horas. 9 horas. Então leva 9 horas. Ou mais, né? Porque você tem que chegar mais cedo no aeroporto, mais tarde, mas digamos que a viagem em si, dentro do avião, é 9 horas. Pronto. Se você pensar que você está no Rio de Janeiro, quanto tempo leva? Menos de um segundo. O tempo que você usou para falar 1 segundo é muito maior do que o tempo que o pensamento já chegou lá. Quando você acabou de falar 1 segundo, o pensamento já é velho. Então, olha só,
Isso aqui é uma coisa só, não são 5 pessoazinhas. Então, os critérios usados por cada um deles são diferentes. O pensamento não viaja no sentido de pegar um avião para ir no Rio de Janeiro e pensar. E mais ainda, se você já foi, os lugares que você já foi, digamos, você já tem ido no Rio, foi lá no Alto do Cristo, lá, chegou lá e se impressionou, ficou encantado, uma emoção muito bonita, por exemplo, né? Então, quando eu mando você pensar, quando eu falo para você pensar, o primeiro dia que você foi lá, a mesma emoção do mesmo jeito vem. Então, além de tudo, o pensamento traz a emoção. Então, como é que pode? Você tem dentro do mesmo sistema, eu vou chamar isso aqui de sistema, porque não dá nem falar corpo, né? Mas tem dentro do mesmo sistema um negócio que leva 9 horas, o outro que é instantâneo. Então, você tem disparidades ali, você tem diferenças de energia, de fluidos, etc. Isso tem que ser compatibilizado para você ter uma coisa unitária. Então, é como se você tivesse níveis de energia diferentes que tem que ser harmonizados. Por isso que é tão complicado, pô. Né? E as coisas que vão vindo daqui, vão tendo que se harmonizar até chegar no corpo físico, algumas delas são muito rápidas, como essa. Mas outras levam muito tempo. Então, por exemplo, a insistência dos nossos pensamentos em alguma coisa, né, vai ter algum efeito no corpo físico. Isso aqui, pensar que você está no Cristo Redentor, não tem nenhum efeito no corpo físico. Porque é uma coisa instantânea, pum, acabou. Você não está sustentando a ideia. Quando você sustenta a ideia em tempo, fica ali aquele pensamento, não sai da cabeça. Quando você sustenta em tempo e intensidade, você começa a ter efeitos no corpo físico. Se o pensamento é bom, você vai ter efeitos positivos. Se o pensamento é ruim, você vai ter efeitos negativos. Então, tudo que vai chegar aqui no corpo físico tem a ver com o conteúdo dos nossos pensamentos, a sustentação e a intensidade deles. Tá? Tudo bem até agora ainda? Tá, então olha só. Digamos que você tem 2 pessoas encarnadas. Eu estou representando o encarnado pelos corpos dele todos. Tá? Não só pelo corpo físico, porque nós encarnados temos tudo isso aí. E você tem outro encarnado do lado de cá. Como é que esse encarnado da esquerda se comunica, né, com o encarnado da direita? Se os dois estão encarnados, a forma mais simples que a gente imagina, né, que seja mais direta, talvez, é um fala, o outro ouve. Talvez seja a forma mais rudimentar dessa comunicação. Tá, então não tem problema nenhum. Um falou, o outro ouviu, acabou a história, pronto, cada um vai para o seu lado e continue assim, a gente vai falando com todo mundo e ouvindo todo mundo. E se for um desencarnado? Um encarnado lá de cá e um desencarnado. Então, para começar, se o lado de cá você tem um desencarnado, ele não tem corpo físico e não tem duplo etéreo. Tá? E aí o encarnado fala. O desencarnado ouve? Sim ou não? Sim. Baseado em que vocês estão falando assim? Prece. Eu vou ser chato. Na prece. Você não tem como Mas eu justificar. que alguém está te ouvindo. Não, o corpo espiritual. Olha só, se você está falando para mim que ele ouve, você tem que ter alguma justificativa para você mesmo. Ah, ele me ouviu. Qual é essa justificativa? Porque às vezes eu recebo consequências do que eu falei. Não, mas qual que é a... É mais ou menos a linha. A Pergunta, mecânica disso, né? Isso. Porque esse corpo, esses 3 corpos que estão ali, eles não têm tímpano, eles não conseguem... Exatamente. Não, Cadê mas- o ouvido dele? Exato. A única forma Mas de pelo isso pensamento. acontecer É pelo Isso. é pensamento. Porque uma você coisa usar tá a conectada na paridade outra. de corpo. Isso. Então não tem É que eu não vou ouvido. falar. Eu posso falar como eu também posso pensar que ele vai Por isso entender a do mesmo prece jeito. pode ser calada. Depende, Tá, nós não mas estamos no depende da pensar ainda. evolução do Nós espírito. não estamos no pensar ainda, nós estamos no falar. Você falou. Como é que você sabe que o espírito desencarnado ouviu? Baseado em que você está falando isso? Porque pra eu falar eu tenho que pensar. Não, não estamos no pensar, nós Só estamos está no falar. falando. É. Você está chegando lá, mas você entendeu?
Então, um exemplo, eu estou respondendo por mim, eu me baseio no seguinte, você vai na reunião mediúnica, Sim, nas reuniões a gente conversa com ele. aí o dialogador fala assim, Uhum. olha, você tem que fazer isso e tal, não sei o que lá. Aí o espírito responde para você assim, você está pensando em acabar logo essa reunião que você quer ver a novela em casa. E isso é prova de que ele te ouviu. Uhum. Mas cadê o tímpano dele? Não tem. Então não é por essas vias, né, dos 5 sentidos físicos que ele nos entende. Então, ele só pode ser por um daqueles 3 corpos, porque ele não tem corpo físico. Então, ou ele recebe isso no espírito, ou no corpo mental, ou no corpo espiritual. Aonde que ele recebe isso? É no corpo mental que gera as formas de pensamento. Por isso que você vai Quantas vezes eu já não vi isso? A gente vai na reunião mediúnica, o espírito vem, chega, a gente bravejando, dando tiro para tudo que é lado, para começar a conversa, né? E fala assim, não venham me falar de Jesus, que eu não aguento mais, eu já vim aqui várias vezes, vocês fazem isso. Aí todo mundo quer ir embora correndo. Porque é exatamente aquilo que ele falou e eles dão nomes. Já participei de reunião mediúnica, eles davam nomes das pessoas. Então, isso aqui para eles não tem a mínima importância, suas cordas vocais não têm a mínima importância. Por isso que é difícil a reunião mediúnica. Mas não depende da evolução do espírito para saber o que a gente pensa? Sim, mas se ele está ali, ele está harmonizado dentro da sala de forma que ele vai te ouvir. Mas não no dia a dia. Depende de você. Depende Quem da- vai ouvir é quem está no seu nível. Sim. Ou acima, né? Ou assim. Quem vai ouvir é quem está no seu nível. Né? Então, se está dando tudo errado, não sei o que lá, um monte de influência, é porque o seu nível está permitindo que isso aconteça. Culpa sua. Tá? Então, o desencarnado, como ele nos entende, é através do pensamento e só do pensamento. Pode falar o que você quiser. É através das formas de pensamentos que a gente apresenta para ele. E aí começa a ficar interessante, porque agora a gente tem que então olhar esse corpo mental aqui, o que ele está gerando? Ele está gerando pensamento, mas como que esse negócio está acontecendo? Como que acontece essa transmissão, né? E aí fica um pouquinho mais desafiante, mas é interessante, porque olha só, o espírito vai dar um comando para o corpo mental, que é o primeiro da linha de produção, né? Então, por exemplo, dei um exemplo lá atrás, estou com raiva do fulano. Então o espírito manda para o corpo mental uma mensagem, não temos uma palavra para isso, né? Manda um comando, na verdade, dizendo para o corpo mental, eu vou dar um tapa no fulano, quero dar um tapa no fulano. Então o corpo mental recebe instruções que vêm do espírito. E o que ele vai fazer? Ele vai produzir uma forma de pensamento, você dando um tapa no fulano. Ele produziu a forma de pensamento que você queria. Tá? Agora, o nível de energia que está desse lado aqui não é igual àquele lá. Porque aqui quem mexeu no fluido cósmico universal foi o espírito, fluido planetário na verdade, né? E lá ele já é transformado pelo corpo mental, já é forma pensamento. A forma pensamento está do lado de lá do corpo mental, não está do lado de cá. Do lado de cá ele recebe comandos, do lado de lá ele gera imagens compatíveis com aquele comando. Então, o nível de energia que você tem antes do corpo mental não é o mesmo que tem depois que passa pelo corpo mental. Então, aqui no meio, o que o corpo mental faz é transformar a energia. Ele transforma um tipo de energia em outro. Toda vez, sem exceção, isso é a lei da física, que a gente converte energia, existe um subproduto. Por exemplo, geladeira. Você está convertendo eletricidade em baixa temperatura. Qual que é o subproduto? Vai atrás da geladeira ver se não está quente. Aquilo é energia, eu vou usar a palavra residual. Energia residual. Forno, por exemplo, você botou a pizza para assar lá.
Você ligou o forno, né? Então você está entrando eletricidade e vai sair calor. Qual é o subproduto disso? É luz, porque a resistência vai ficar acesa lá, vermelha e tal, então é luz. Está fazendo sentido? Isso é uma lei da natureza. Toda vez que você converte energia, você tem subproduto. E para onde vai o subproduto dessa transformação aqui, que o corpo mental faz? Vai para os corpos que vêm na linha de produção. E isso vai parar onde? No cérebro. Então o cérebro recebe energia residual das formas de pensamento. Então, quando você está falando para a pessoa, nossa, você é tão bonzinho e tal, e você está pensando, eu tenho que ir embora que a novela vai começar. Eu tenho que ir embora que a novela vai começar, é o que vai para o cérebro. É aquela energia que o cérebro vai usar para controlar todo o sistema biológico e químico do organismo, porque ele é o controlador disso tudo. Mas nada foi gerado no cérebro. Ele não gerou nada. Ele atendeu um comando. O cérebro, né, recebe comandos e transforma em química e biologia. Tá fazendo sentido ainda? Ainda. Então, toda essa energia residual aqui, ela vai para o nosso cérebro. Então, quando eu estou pensando coisa ruim, o que eu estou injetando no cérebro? Coisa ruim. Quando eu estou injetando quando eu estou criando formas de pensamentos boas, positivas, eu estou injetando no cérebro energia positiva. E assim a gente vai. E novamente, quanto mais a gente sustenta, melhor se a energia for boa, pior se a energia for ruim. A ponto de que você pode colocar tanta energia, tanta carga negativa, gerar tanta carga negativa e sustentar aquilo, e ainda com muita intensidade, que você está dizendo para o cérebro, destrói o corpo aí, ó, destrói aí, vai. E a gente vai destruindo o corpo. Isso é o tipo de pessoas que vivem nesse planeta aqui. Então as nossas vidas, né, elas são muito curtas, comparado, por exemplo, com Júpiter, com Vênus, muito curtas. Porque a gente detona o corpo físico, por causa disso aqui. Então André Luiz diz isso aí da forma muito clara, olha só. O espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos. Então o cérebro é uma representação no plano físico dos nossos sentimentos e pensamentos. Então olha só, de novo, o corpo mental gera duas coisas. A forma pensamento, que vai aí para o mundo espiritual, e resíduo que vai para o cérebro. E a energia residual depende do conteúdo que for colocado ali naquele pensamento. Tá? Agora, e se tiver um monte de outros espíritos pensando ali, eu estou pensando alguma coisa, vou bater no fulano. Tem um monte de outros espíritos que também estão pensando. Se tudo que eu penso, eu apresento a forma de pensamento e eles veem, tudo que eles pensam também apresenta a forma de pensamento e eu vejo. Então você mistura tudo ali. Então o que acontece quando você tem espíritos que sustentam, né, aquilo que você está pensando? O que estão na mesma faixa, a gente chama faixa vibratória, né? Na mesma faixa de frequência de pensamento. O que vai acontecer? Isso tudo aqui vai se misturar e a forma de pensamento que vai ser gerada, ela pode ser completamente adulterada. E o que acontece com o resíduo? E inclui todos esses pensamentos aqui, desse pessoal todinho. E se um desses, eu coloquei 4 aqui, né? Então é o espírito em si pensando e mais 4 aqui. Digamos que esse aqui tenha esse pensamento extremamente forte, intenso e sustenta, e você aceita a tal ponto que ele fica mais forte do que o pensamento que você está pensando em pensar. Isso é o caso de obsessão, onde a sua forma de pensamento e o resíduo são completamente deturpados, longe daquilo que você queria pensar. Então você está pensando lá, eu quero ficar descansando aqui. O espírito está dizendo, não, levanta aí, vai lá no 30º andar e se joga. E se isso aqui é muito forte, você vai se jogar, como a gente sabe.
né? Suicídio, depressão. Depressão é no caminho do suicídio, em termos conceituais, né? Em termos conceituais é no caminho do suicídio. Só que é uma intensidade que não é a maior possível. A maior possível, o cara vai mandar você se jogar. Então, a gente começa a ter todos esses desafios aqui. Então, o resíduo, que é o que vai para o cérebro comanda toda a química do corpo, a gente tem que considerar tudo isso aqui. Tudo isso aí. Então, achar que o pensamento começa no cérebro, o cérebro é o ponto de chegada do pensamento, não é o ponto de partida. É lá que o pensamento chega, aí que as coisas começam a acontecer no plano físico. Né? Aí é que a gente se complica. E aí a gente começa a ter a qualidade de vida comprometida. Então, se a gente for olhar a qualidade de vida nossa, por exemplo, quais são os fatores que influem na nossa qualidade de vida? Tem alguns fatores que são óbvios, né? Eu coloquei alguns aqui. São muitos, então coloquei um etc. lá. Mas então você tem fatores ambientais, econômicos e tal. Tudo isso influi na qualidade de vida. Fatores políticos, né? Se você for, por exemplo, você está num lugar que você é perseguido político, afeta a sua qualidade de vida e assim vai, né? Então, economia, sociocultural, nível de educação, tudo isso afeta. Mas tem um que afeta muito mais do que todos esses. Porque olha só, esses aqui você pode mudar. Você está num lugar, por exemplo, que é extremamente poluído, sua qualidade de vida está lá embaixo. Você pode mudar para um lugar que não é poluído. Né? Você pode mudar para um lugar que te dá melhores oportunidades financeiras, de economia. Você pode mudar para um lugar onde você não é um perseguido político e assim vai. Então você consegue ali, né? Você tem a oportunidade dentro da vida material de mexer com isso daí. Mas tem um que você não consegue mexer porque não depende da vida material, que é a saúde, são os resíduos. E aí a gente tem, da mesma maneira que tem a ideia do pensamento é formado no cérebro, não é? Quando você chega em saúde é a mesma coisa, tem duas correntes opostas de estudo de saúde. Uma delas, né, vem da nossa vida material, que é a Organização Mundial de Saúde, que define saúde como isso aqui. Né? É o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, uma definição que você fala assim, tá bom. Né? Mas aqui não inclui obsessão. Né? Então, aqui é basicamente algo que está visando, está centrado ou focado no corpo físico da pessoa. Basicamente. Mas você tem um outro conceito de saúde, que é o conceito espírita, que é muito acima, muito maior que qualquer outra coisa. Onde Emmanuel nos diz, uma frase extremamente pequena, mas de uma abrangência absurda. A saúde é a perfeita harmonia da alma. Bom, quando você fala em alma, aí você saiu do corpo físico lá. Aí não é só corpo físico. Aí você tem que incluir todo o resto. Porque todo o resto é alma. Então você mudou completamente de paradigma. Então tudo que a gente lê e tal, não que não tenha validade, não é isso. Tudo que a gente lê, a gente faz, a gente vê sobre o que a Organização Mundial de Saúde e todos que acompanham nos dizem, tem a sua validade, mas é muito pequeno, perto do que é. É um percentual muito pequeno. Quando a gente parte para o outro lado, onde a saúde é definida como a perfeita harmonia da alma, fica mais abrangente e mais difícil da gente estudar. Mas também nos dá mais abertura para entender o tamanho do problema. Que não é simplesinho assim, né? Tem mais coisa por trás de tudo. Então, como é que funciona isso daqui, né? A gente tem um corpo mental que, como a gente passou por isso agora há pouco, em última análise vai colocar comandos no nosso cérebro, através dos resíduos. Então isso sai do corpo mental, atravessa lá os corpos e tudo e vai parar no cérebro. Agora, o cérebro, ele tem uma característica muito interessante chamada neuroplasticidade. O que é isso? A gente fala tanto em neuroplasticidade, neurociência. Vamos contextualizar. Neuro é cérebro, neurônios. Tá? Isso aí, tudo bem. O que é plasticidade? É algo que é plástico. Bom, então eu vou perguntar para você assim. Qual é o formato da sacolinha plástica do supermercado, do Publix? Qual que é? Depende. Depende de quê? Da forma. Ela pode ser modificada.
Você está chegando lá, mas faltou a palavra-chave. Depende do conteúdo. O que está enchendo? Se você botar uma melancia, ela tem uma forma. Se botar uma caixa, ela tem outra forma. Então, aquele saquinho plástico, ele tem plasticidade, que é essa habilidade de se modificar, se reformatar, dependendo do conteúdo. O cérebro tem essa capacidade. O cérebro é uma coisa fantástica. Então, o cérebro tem condições, da mesma maneira que o saquinho do supermercado tem condições de receber uma caixa ou uma melancia, o cérebro tem condições de receber energia negativa ou energia positiva. Se ele recebe positiva, ele se reformata de um certo jeito para fazer alguma coisa. Se ele recebe energia negativa, resíduo negativo, ele se reformata de outra forma para fazer outra coisa. Mas ele tem essa capacidade. E aí, olha só, quando você começa, né, a colocar muito da mesma coisa no cérebro, a plasticidade vai se, digamos assim, ela fica mais óbvia para o cérebro que vai acontecer isso. Os caminhos neurais. Por exemplo, se você pega uma sacola plástica e só coloca a melancia nela, vai chegar uma hora que ela já está meio modificada. Ela já começa a ficar arredondada, mesmo que não tenha melancia mais lá dentro. Não é? É a mesma coisa aqui. Então o cérebro começa a se viciar. Existe uma teoria que acha que em 21 dias esse vício se estabelece. Só que para sair não é 21 dias. Então o que acontece aqui é que o cérebro, por causa da sua neuroplasticidade, ele vai processar tanto energia negativa quanto energia positiva. E isso vai para todas as células do nosso organismo. Porque o cérebro controla toda a química e toda a biologia do nosso organismo. Então, cada célula do nosso organismo tem a energia compatível com o resíduo do pensamento que eu tive. E se a gente sustenta aquele pensamento, pior ainda, com intensidade, né, as células começam a viver isso. E elas vão vivendo. A célula não tem vida própria. Ela obedece a alguém. O alguém é o cérebro, que também obedece a alguém, que é o pensamento. Então, se a gente conseguir colocar tudo isso em algumas poucas palavras, tudo isso que a gente falou, podia ir mais longe, né? Mas vamos com calma, né? A gente viu que os fatores ambientais e tudo influem na saúde. Tem influência. Então, eu quero melhorar, quero ter mais qualidade de vida, sim, vamos olhar esses fatores. Não vamos abandoná-los, né? Eu tuço muito porque a cidade é poluída. Puxa, isso não é espiritual. Isso é uma questão de análise racional. Segundo, se a gente mantém o cérebro conectado a energias deletérias passadas, digamos uma melancia que seja, a gente está fazendo com que o cérebro sempre, o tempo inteiro, ache que tem uma melancia lá dentro. Como que eu vou tirar isso do cérebro? Olha só, vamos dar um exemplo aqui de energia deletéria do passado. Há 40 anos atrás eu, sei lá, briguei com meu irmão, não falo mais com ele. Aí estou indo aqui, de repente eu e a Fátima estamos conversando, ela chega e pergunta para mim: Luiz, você tem irmãos? Você entende o que aconteceu? Olha a inocência da pergunta. O que acontece? Eu estou de volta naquele dia, há 40 anos atrás, fazendo a mesma coisa. A melancia voltou. Todas as células do organismo vão ficar com aquilo ali sustentando enquanto eu tiver isso aí. Como que eu desligo disso daí? É isso que é o perdão. É você fechar o circuito. Acabou, tá. Vamos parar com isso. Tem 40 anos que a gente não se fala. Desculpe, não sei, não aconteceu, a gente tinha outra ideia, éramos crianças, ou adolescentes, ou mais jovens, morávamos em outro lugar. Né? Pronto, eu fui lá e fiz a minha parte. Se ele vai aceitar ou não, aí é com a forma de pensamento dele, não sou mais eu. Luiz, Mas eu fecho aqui. e onde que isso fica gravado? Isso está latente, está no corpo espiritual, porque é onde estão os débitos e créditos.
Então tem um débito lá, brigou com o irmão. Isso é outra coisa interessante, por exemplo, se eu agredir alguém, como é que eu desfaço a agressão? Faço a pessoa. Faz Hã? o contrário. Fala o inverso. Não desfaz. Tá, pedir perdão, desfez a agressão? Não. Ah, Como que agressão. difere? Como que tira? Como que desfaz a agressão? Ah, não desfaz. Não desfaz. Não desfaz. Não desfaz. A agressão você não vai desfazer. Não desfaz. Eu só não quero. E olha só, você briga com o irmão, fica 10 anos sem falar com ele. 20 anos depois dos 10, tá todo mundo alegre em família e tal. Lembra que a gente brigou, nós ficamos 10 anos sem nos falar. Nossa, quanta bobagem. Os dois rindo e comendo churrasco. Não foi esquecido. Não vai ser esquecido, porque não pode ser desfeito. Mas foi ressignificado. Então tem que ressignificar com energias positivas. Porque se uma simples pergunta ela faz, mas você tem irmão? Me deixa 3 dias de cama em depressão. E isso ameniza, vamos dizer, a cicatriz no perispírito. Sim, se você ressignificar, você está trabalhando no corpo espiritual. Sim. Porque você está permitindo a você mesmo colocar cargas positivas ou créditos, né, que é a palavra certa, créditos, porque você venceu uma etapa com coisas boas. Isso é crédito. Pedir perdão é crédito. Né? Então, a gente ficar sustentando essas coisas do passado, porque o fulano fez isso para mim, e eu ainda não tive a oportunidade de bater nele. Olha quanto resíduo, né? Olha quanta destruição que está causando nas minhas 70 trilhões de células. Né? Então isso com as energias deletérias. É o contrário. As energias positivas eu quero sustentar e manter. Que essas são as boas, essas são que limpam o caminho, digamos assim. E para manter isso nós temos várias coisas que podemos fazer. Eu coloquei 3 aqui só. Né? A meditação é uma delas. Né? Oração, gratidão, e aí vai por aí afora. Né? São coisas que tendem a, primeiro, gerar crédito. E segundo, né, me dar um bem-estar melhor, uma saúde, parece estranho, é uma saúde mais saudável. Né? Mas é exatamente isso que acontece. Outra coisa, já ouviram falar em tela mental? Aquele negócio, eu quero uma coisa, eu quero ganhar na lota, aí você bota lá, faz a tela mental, ou bota no seu telefone, no seu fundo de tela, porque você quer aquilo, você quer aquilo, você quer aquilo. Isso funciona até certo ponto, né? A neurociência até mostra isso. As coisas que dependem mais de você, até chegam a acontecer, as que dependem muito pouco, aí já é outra história. Mas o negócio, a ideia, como conceito, ela até funciona. Só como que a gente usa a nossa tela mental? Quero ganhar na loto, quero comprar o carro, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Já pensaram em colocar na tela mental melhoria espiritual? Eu quero conseguir perdoar, eu quero conseguir fazer um trabalho de caridade, eu quero conseguir ser menos agressivo, eu quero conseguir fazer isso. É tela mental. Mas a gente nem considera isso, botar essas coisas na tela mental. Nem está nem dentro do nosso radar, do nosso universo. Para você ver como a gente está longe. Já viu alguém, você tem tela mental? Tem. O que você tem na sua tela mental? Aprender a pedir perdão. O quê? Não tem, não fazemos isso. E funciona. Então é um mecanismo, é um recurso que a gente tem, mas não usa. Né? E finalmente essa história de a saúde né, depende do pensamento. Não sei se eu consegui fazer isso ficar meio óbvio, né? Tomara que sim. Mas é a nossa saúde. É a nossa saúde. Então eu devo zelar por ela, eu devo ir na fonte, que é o pensamento, e trabalhar em cima dele para que eu tenha saúde. A medicina, ela não cura nada, ela alivia. A medicina não cura, alivia. Está com dor de cabeça, quer um remédio? Quero, claro que eu quero. Está com uma situação, não sei, na perna? Quero remédio, sim. Mas o que está causando aquilo? O que está causando desconforto? Né? Então, existe um negócio que é interessante, que é efeito placebo. Efeito placebo
é a prova de que o pensamento tem impacto na saúde. Eu podia ter falado só isso aqui. Os 50 e 40 minutos que a gente falou, eu podia ter falado só isso aqui. Você vai lá na lábia, o médico vai lá na lábia, dá um talquinho lá, um comprimido de açúcar ou tal, se for diabético é talco, e fala, olha, acontece o seguinte, saiu uma pesquisa nova e tal, não sei o que lá, então nós acabamos de receber semana passada, é comprovado, você vai melhorar, é algo assim fantástico, você está sendo a primeira pessoa a ter essa oportunidade, nós vamos celebrar quando você ficar bom e tal. O cara começa a melhorar. E não tem nada a ver com o corpo físico. Tem a ver com a fonte, com o resíduo. Mudou o resíduo que essa pessoa está injetando no cérebro. Portanto, mudou o resultado. Então, o efeito placebo é a maior prova de que o pensamento afeta a saúde diretamente. E ao contrário, se o paciente não acreditar na lábia do médico, ele piora. Porque ele fala, já sei qual que é a sua, você vai me dar açúcar e não vai funcionar não, viu? Eu vou provar para o senhor que não vai funcionar. Ok, prova. Tá, deu para ter assim, uma ideia do que a gente queria transmitir? Então não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma... Em relação ao que você falou, eu já tive a oportunidade de ver pacientes que chegaram em pronto-socorro, morrendo de dor de cabeça e foi dado apenas, vou falar no linguagem assim, água para o paciente e ele ficou bom. Fica bom. Já vi vários exemplos. E se você disser ali, essa água tem um remédio aí dentro, o cara fica bom. Se ele comprar a ideia. Água no sentido que eu estou falando injetável. Água, mas não é água não sim, é sim. soro fisiológico. Sim, mas olha só, você pode estar com dor de cabeça, eu te dou um remédio de dor de cabeça e você fala, isso aí não vai funcionar para mim não. Você vai ficar com dor de cabeça. Porque você está refratário àquilo. Né? Porque aí você entra numa outra coisa, dá para falar aí nos 5 minutinhos, né? O remédio, por exemplo, o não injetável, né? Mesmo injetável, ele tem que passar por alguma forma de metabolismo no organismo. Então, se você tomar lá o Advil, você tomou o Advil, ele vai passar no sistema digestivo, fazer digestão, aquilo tudo e tal. Então, você tem metabolismo ali. Isso vai entrar dentro das células. As células vão se alimentar desse Advil aí. Só que tudo que chega dentro da célula, que são os alimentos que a célula tem, tudo que vai chegar, antes de entrar na célula, se converteu em glicose e ou oxigênio. E é isso que vai entrar na célula, glicose e oxigênio, assim que ela se alimenta pelas membranas. Ela vai lá, bota a mãozinha, entre aspas, puxa a glicose e puxa o oxigênio. Lá dentro de cada célula, vai ocorrer o metabolismo. O metabolismo ocorre numa organela chamada mitocôndria. Essa mitocôndria, lá dentro dela, tem um negócio chamado bióforos. São os tubinhos. Esses tubinhos são a conexão espiritual. E aí o André Luiz diz exatamente isso, né, lá em Evolução em Hormônios. Ele diz que a célula recebe oxigênio, recebe glicose, e antes dela gerar energia, que é o metabolismo, ela pergunta lá em cima, como é que está a coisa aí? E aí vem a resposta, eu estou morrendo de raiva. A energia que é formada nesse metabolismo dessa uma célula é uma energia que contém raiva. E assim as 70 trilhões de células, naqueles momentos que você está com raiva, produzem raiva. É claro que se você não sustenta, passou a raiva, fiquei com raiva do fulano, meia hora depois está tudo bem, você não vai ter grandes alterações. Mas fica sustentando a raiva de 40 anos que você brigou com alguém. O que vai acontecer? É suicídio, basicamente. Se você pensar no suicídio conceito, que é a autodestruição, é exatamente isso. Então aqui, quando você começa a olhar dessa forma, algumas respostas muito interessantes começam a acontecer. Por que a gente tem a saúde que tem, as nossas fraquezas orgânicas em certos órgãos, né? Tem gente que é exposta a vírus letal e nem tosse, não acontece nada. Tem outros que vê um programa de televisão que fala do vírus e fica doente. Não? No Covid, né? Muita gente pegou várias vezes. E ele não... Gente que nenhuma, ou se pegou nem
Não desenvolveu. Tinha gente que desenvolvia o sintoma. Não desenvolveu. Porque a gente não desenvolveu. Você ia lá, fazia o teste, dava positivo e a pessoa nem... Ela estava com o vírus lá dentro, provadamente. Hipocondríaca, as pessoas hipocondríacas. Hipocondríaca. Então eu vou ter que, nossa senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. eu vou triste pra casa, porque eu tenho uma enxaqueca hormonal todo mês. E vai de 2 a 3 dias, já ficou até 5 dias, mas no 5º dia eu já fui tomar uma injeção porque não tá aguentando mais. Uhum. E eu só tenho um remédio que eu tomo, que eu descobri agora, que ele só vem um comprimido, porque ele é muito forte, não pode ser, tem que ser com prescrição. E pra eu conseguir, porque depois do 3º dia eu já tô morrendo, eu não consigo trabalhar. consegue mais. Eu não vou trabalhar, porque eu não consigo. Então, e aquele que não pode ver luz, eu quero vomitar. Aí eu fico pensando, Pensa. o que eu tô pensando? Não pensa. Eu fico rolando. Mas o que você está pensando não necessariamente é a nível consciente. Com certeza. É isso que Então- eu sei que não é. Tem alguma coisa, veio de algum lugar. Mas onde é que eu vou fazer essa pesquisa? Deixa eu te contar uma história interessante que eu também não sei a resposta. Mas olha só. Eu vim para os Estados Unidos, eu tinha 31 anos. Quando eu tinha 16, talvez final dos 14 para 15 anos, eu comecei a ter enxaqueca. Com alguma frequência. Dessa de você não poder ter barulho, ruído do mosquito era assim um negócio enorme de som, né? Pior que um foguete da NASA. E sem luz também. Então tinha que ficar totalmente fechado e tal. E isso começou a se intensificar. E aí quando eu tinha talvez uns 18 anos, eu comecei a perceber um negócio, olha que absurdo. Eu também não sei a resposta. Toda terça-feira eu tinha dor de cabeça. E era só terça-feira. Aí você começa, peraí, eu tenho que identificar alguma coisa. Aí começa a prestar atenção na terça-feira, pedir ajuda à minha mãe, ver o que eu faço na terça-feira e tal. Aí, o que come na terça-feira, né? Isso e tal. Aí vai mudando. Na outra terça-feira não tinha nada, absolutamente nada que teve na terça-feira anterior, nunca adiantou. Nunca adiantou. Toda terça-feira eu tinha isso. Então, isso aí começa mais forte, com essa intensidade, essa regularidade, digamos lá pelos 18, 19 anos. Aos 31 anos eu saí do Brasil e vim para cá. Nunca mais eu tive. Nenhum dia, nem terça-feira, nem nenhum dia. Então, olha só, aí é que vem o negócio. O problema não é o Brasil, nação, mas é alguma coisa que me ligava lá, que eu tinha, não sei nem se era ambiente, mas é alguma coisa a nível espiritual que me ligava lá e me trazia, é a tal pergunta do seu irmão. Alguma coisa assim. Mas faz sentido isso. Depois que eu comecei a vir no centro, fazem meses aqui, né? Foi a primeira vez que eu fiquei 3 meses sem ter enxaqueca. A primeira vez. Eu nunca fiz isso na minha vida. Já melhorou Negócio muito, é 3 trabalhar. vezes. Mas foi depois que eu comecei a voltar. Que coisa boa. É interessante, né? É. Isso. Isso nunca aconteceu ever. E assim, desde os meus 13 anos eu tenho enxaquecas, mas elas foram intensificando, foi cada vez pior. Uhum. E aí chegou uma hora que nem medicamento normal, isso Não pra mim é funciona balinha. mais, né? Tanto que eu nem gosto de tomar medicamento naturalmente pra não ficar acostumando o corpo ao medicamento. Não adianta. Tem que ser um chama Sumax, que aí vem um negócio gelado assim, da ponta do nariz até o pé, que aí essa bicha não passa também, Mas ela aí é o que dá volta. certo. O problema é que ela volta, então não tá curado. Não. É só É alívio. remediar. É alívio. Não é cura, Mas é eu sei que remediar. mês que vem volta de novo. Mas não é o seu pensamento. Mas agora eu notei isso. Quando eu mudei, eu comecei a estudar essas coisas, é muito menos, são menos dias, é menos dor, e às vezes eu passo meses sem ter. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu posso também dizer o seguinte, o pensamento ele é influenciado pelas nossas companhias, quem que a gente está, onde a gente vai. Quando você sai, por exemplo, do sistema de crença e vem para cá, isso acontece com o tempo. A pessoa começa a não ter os mesmos amigos, não ir nos lugares que ia, porque era um desses ou o conjunto desses que fazia todo esse desconforto que a pessoa sentia. Quando ela vem para cá, aquilo para, você cortou o cordão umbilical, a pessoa sai daquilo e tem a sensação, melhorei, fiquei boa.
né? Porque você saiu daquele ambiente que era tóxico para você, por alguma razão, que a gente não vai saber, né? E realmente acontece isso. Então, né, quando você muda de ambiente, de amigos, de coisas que você faz, lugares que você vai, a tendência é deixar para trás o que ficou. Nós já passamos muito da hora, gente. Obrigado aí. Obrigada.